Queridos, hoje vamos dar continuidade na série de exposição de 1 Coríntios. Então, eu peço desde já que você abra a palavra do Senhor em 1 Coríntios. Hoje vamos considerar os versículos 13 a 17 do capítulo 1. Versículos 13 a 17 do capítulo 1. No último dia 8 de setembro desse mês, no dia 8, morreu aos 96 anos de idade, depois de 70 anos de reinado, a famosa rainha Elizabeth II. Ainda está tendo enterro até hoje, haja enterro, a velório. Mas ela morreu no dia 8 de setembro. Em seu lugar, assumiu seu filho, Charles III, como novo monarca do Reino Unido. Para quem não sabe, o Reino Unido é composto pelos seguintes países: Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Como consequência da morte da rainha Elizabeth, vários símbolos nacionais terão de ser alterados, como, por exemplo, só um minutinho. Como vários símbolos, porque ela morreu e agora tem um novo rei, vários símbolos terão que ser alterados, símbolos do reino. Como, por exemplo, o hino. Antes o hino era Deus salve a rainha, agora o hino é Deus salve o rei. Selos, bandeira, moedas, notas de dinheiro e até a liturgia da Igreja Anglicana, que está debaixo da monarquia lá no Reino Unido, tem mudanças para fazer referência ao novo rei. A ideia por trás destes símbolos é que eles apontam para a autoridade máxima da nação ou das nações que os ostenta, como um sinal que essa autoridade máxima é um sinal, aponta, é um símbolo de união e autoridade. Debaixo da autoridade do monarca está a união daquele povo. E é por isso que em cada um desses locais, moeda, bandeira, hino, se faz referência à autoridade maior. Mesmo na monarquia britânica, que, para quem não sabe, é uma monarquia representativa, ou seja, o rei de fato não governa, quem governa é o primeiro-ministro, mas o rei é o monarca. Mesmo nessa condição, de alguma forma, esses símbolos apontam para a necessária união entre as nações do Reino Unido que estão debaixo da autoridade do monarca. Este símbolo, essa simbologia não é uma realidade muito distante de nós. Se você visitar, ou se alguém aqui trabalha em algum órgão público do nosso país, vocês vão ver que em cada órgão público, na parede, pelo menos na maioria, todos que eu vi até agora, na parede tem um quadro com um retrato do mandatário. Se você for num órgão da prefeitura, você vai ver lá um quadro com a cara do prefeito. Se você for num órgão estadual, você vai ver um quadro com a cara do governador. Se você for num órgão da União Nacional, órgão público da União, você vai ver federal, você vai ver a cara do presidente. No cristianismo, não é diferente. Temos sinais e símbolos distintivos que apontam para a unidade e autoridade maior dos cristãos, como uma forma de trazer constantemente a memória da necessária união. E é sobre isso que nós vamos conversar nesta noite. Então vamos, enfim, ler o texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas, além destes. Não me lembro se batizei alguém mais.
Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavra de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Oremos. Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Faz que o entendimento, Senhor, daquilo que tu queres comunicar, caia, faça morada em nossos corações e que teu Espírito Santo aplique em nossas vidas essas verdades, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja de Corinto, como eu tenho dito, eu não sei quanto tempo mais eu vou dizer, mas vamos lá. A igreja de Corinto era fortemente influenciada pelo mundanismo da sociedade, pela degradação moral e etc. Só que apesar de tudo isso, Paulo destaca no versículo 2 do capítulo 1, que aqueles irmãos ali no meio desse mundo caído, pertenciam a Deus, foram santificados, separados para Deus, justificados e foram chamados para serem santos, para uma vida de avanço em santificação, em santidade. Diante desta realidade, esta que eu acabei de falar, Paulo agradece a partir do versículo 4, porque a misericórdia de Deus, a mão do Senhor, que fazia com que fosse possível uma igreja com essas características no meio daquele mundo caído. Depois disso, depois de Paulo agradecer pela obra que Deus fazia ali nos irmãos em Corinto, a partir do verso 1, capítulo 10, até a partir do capítulo 1, verso 10, até o capítulo 4, verso 21, Paulo vai enfrentar problemas de divisões no seio da igreja, pois os coríntios estavam criando partidos dentro da igreja. Quando consideramos no último culto o verso 10 a 13 do capítulo 1, vimos que Paulo exortou, suplicou aos irmãos da igreja de Corinto a evitar divisões. Antes deveriam estar todos unidos num só pensamento e num só parecer. Porque o que unia a igreja era o fundamento por trás de tudo isso. O que unia a igreja era muito maior do que qualquer coisa que podia separar, pois foram chamados por Deus para comunhão em Cristo Jesus, como o Sandro falou aqui agora há pouco. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 9. Hoje nós vamos dar continuidade e ver como Paulo mostra que a simbologia do batismo aponta para esta autoridade de Cristo com a finalidade de ressaltar a necessidade de união na igreja. E o primeiro ponto que eu queria destacar é o absurdo da divisão. Está lá no verso 13, vamos ler. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Depois de apontar no verso 12 que estava ciente da razão dos problemas de divisão em Corinto, a criação de partidos, agora tinham grupos que se formavam dentro da igreja e que diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e etc. Então, nesse contexto, Paulo vai apontar com essas 3 perguntas a irracionalidade, o absurdo deste comportamento. E neste verso 13 tem 3 perguntas retóricas, com o objetivo de fazer entrar na mente do leitor e compreender o total absurdo que eles estavam adotando. A única resposta lógica, a única resposta correta, a resposta intentada pelo apóstolo Paulo para cada uma dessas perguntas é não. E nós vamos ver cada uma dessas perguntas aqui na sequência. A primeira pergunta é: acaso Cristo está dividido? Paulo respondeu não a essa pergunta. Como eu já disse, a única resposta correta é não. Porém, os coríntios estavam aparentemente dizendo que sim. Na mentalidade de muitos ali na igreja, Cristo poderia ser dividido. E essa ideia de divisão aqui do texto não é no sentido de cortado em pedaços, mas é no sentido de distribuído, como se Cristo fosse várias porções de algo que fosse dividido para os
respectivos grupos. Ali, muitos acreditavam que tinham a sua porção, que o seu grupo tinha a sua porção de Cristo. Só imaginar já é um absurdo. Nós sabemos que é impossível dividir, repartir Jesus Cristo, pois em relação à igreja, ele não é uma parte integrante de qualquer coisa. Pelo contrário, ele é o cabeça, é a direção única e central acima de todas as coisas. O corpo deve honrar e seguir de forma conjunta o que determina a cabeça. É como se essa mão respondesse a uma parte do meu cérebro e essa mão respondesse de forma contrária a outra parte do meu cérebro. Nós sabemos que não é assim que funciona. A mente dirige, pessoas saudáveis, tá? A mente dirige o corpo em uma direção unido. Se eu vou beber água, os músculos da minha face e do meu braço e do meu dedo, eles fazem todo o trabalho, depois vai para o meu estômago e etc. Então, o que Paulo está querendo destacar com essa primeira pergunta é que uma cabeça central, que é Cristo da igreja, não pode ser dividida apontando em direções opostas. Você sabe o que é um ser, uma estrutura que tem duas cabeças? É uma aberração. É uma aberração. Você já deve ter visto em site e tal, quando nasce um bicho com duas cabeças, de vez em quando nasce uma cobra, um bezerro, nasce alguma coisa, um bicho com duas cabeças, muito provavelmente, salvo raríssimas exceções, o bicho não tem longa vida, morre logo. E aqueles que ainda têm uma vida um pouco maior, vivem em condições precárias. Paulo está querendo incutir na cabeça dos irmãos em Corinto que é um absurdo achar que o corpo estava dividido em mais de uma cabeça. Mas o argumento continua. Como se a primeira pergunta não fosse o suficiente, Paulo lança a mão da sua segunda pergunta retórica, cuja resposta também é não. E a pergunta é a seguinte: foi Paulo crucificado em favor de vocês? Essa pergunta aqui é sensacional. É a minha favorita. Quando nós lemos essa pergunta, quando os irmãos da igreja de Corinto leram essa pergunta, imediatamente, se eles não compreenderam na primeira, na segunda é impossível eles não entenderem a loucura da posição deles. O absurdo. Por quê? Porque aqui Paulo está sendo altamente irônico. Olha, presta atenção. Na igreja de Corinto, aqueles irmãos muito provavelmente tinham muito, pelo menos o time que se dizia eu sou de Paulo, tinha muito apreço por Paulo. Afinal, Paulo tinha sido fundador da igreja de Corinto. Só que a ironia está no fato de que Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. E ele pergunta, vou parafrasear, Paulo morreu na cruz por causa de vocês? Vou parafrasear mais ainda, vou simplificar mais assim. Meus irmãos, fui eu que morri na cruz por causa de vocês? É um absurdo, porque ele está falando. Ele está escrevendo, ele está dizendo, foi eu que morri na cruz por causa de vocês, por acaso? Para vocês estarem espalhando, dizendo aí, eu sou de Paulo? É uma impossibilidade lógica de ter morrido ao mesmo tempo que ele pergunta se ele que morreu. A não ser que psicografou e tal. Não, mas não, isso é tolice. Então, é uma ironia muito pesada aqui que o apóstolo Paulo faz para trazer a lógica, a inteligência da verdade do cristianismo para a igreja de Corinto. Logo, como consequência do entendimento deste absurdo, eles não poderiam dizer que pertenciam a Paulo, nem mesmo a Apolo ou Pedro, pela mesma lógica. Não foi Pedro nem Apolo que morreu, que foi na cruz em nome para perdoar os pecados deles.
Esse fato de você atribuir a outra pessoa a obra que Cristo fez é idolatria. É você desconsiderar o valor da morte de Cristo e colocar outra pessoa no lugar, é a simples idolatria. Isso desonra a verdade do Evangelho e do sacrifício de Cristo Jesus. Finalizando o verso, Paulo lança a mão de uma terceira pergunta. Foram vocês batizados em nome de Paulo? Nesta última pergunta, Paulo recorre à experiência dos coríntios. Porque quando os coríntios receberam o sinal do batismo, eles foram batizados, eles sabiam todos que faziam parte da igreja. Um parênteses. Deixa eu dizer uma coisa ali sobre a igreja naquela época. Você já notou que ali, quando alguém se convertia, logo era batizado? Por quê? Aqui na nossa igreja, por exemplo, é diferente. A pessoa que foi convertida pelo Senhor, ela faz discipulado, faz classe de batismo e tal. Se vem de outra igreja, vem para cá, faz classe de integração. E se for necessário, se der tudo certo, depois a pessoa é batizada. Mas ali no Novo Testamento você vai ver que o movimento não é assim. É muito mais acelerado. O camarada ele é convertido ali pelo Senhor e imediatamente vamos batizar esse aqui. Por quê? Porque ali, naquele contexto, se dizer cristão era muito perigoso. Você podia não ter, a partir do momento que você professasse publicamente, diante da sociedade, que as pessoas soubessem que você era um cristão, você corria risco de vida. Então não tinha tempo para esperar. As pessoas eram acrescentadas à igreja com uma celeridade muito grande. Só que, então, todos aqueles que participavam da igreja de Corinto sabiam, haviam sido batizados. E quando eles foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme o próprio Jesus comanda, lá em Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo significa que alguém se identifica completamente com a pessoa cujo o nome foi batizado. É por isso que o que é convertido e faz parte da igreja cristã, ele é um cristão, porque ele é identificado com o nome daquele pelo qual ele foi batizado, no caso, Jesus Cristo. É claro que toda vez que você lê batismo na Bíblia, você precisa entender que existe, não é o batismo que salva, existe a transformação primeiro no coração, que é quando o Espírito Santo transforma o homem, e depois o batismo é a profissão, aponta para o que aconteceu no coração diante da igreja. Então você passa a integrar a igreja. Mas quando você passa a integrar a igreja, é sobre a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo que você passa a fazer parte da igreja. Logo, também é um absurdo invocar o nome de Paulo. É por isso que ele está dizendo, por acaso vocês foram batizados no nome de Paulo? Todo mundo lembrava do batismo, o cristianismo era recente. Quando vocês foram batizados, alguém disse assim, e eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e de Paulo, e de Apolo, e de Pedro? Não. Isso era claro na memória deles. Logo, é um absurdo invocar o nome de Paulo ou qualquer outro nome, pois todo batismo está ligado à morte de Cristo. Logo, os cristãos, como os coríntios, pertencem a Jesus Cristo em novidade de vida, em transformação de coração. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 6, versículos 3 a 4. Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo. Olha o símbolo do batismo. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em uma vida nova.
Aqui tem algumas lições para mim e para você. Primeiro, cuidado com a idolatria para com líderes. Isso aqui é muito importante. Cuidado com idolatria para com líderes. Quem morreu por você não foi nenhum líder. Vou falar do mesmo absurdo aqui que o apóstolo Paulo. Não fui eu que morri, até porque eu estou vivo ainda. Então, quem morreu por você foi Jesus Cristo. Quem lhe recebeu na igreja foi Jesus Cristo. Quem transformou o seu coração foi Jesus, Deus Pai e Filho. Deus escolheu, Jesus Cristo se sacrificou e o Espírito Santo selou esse sacrifício no coração daqueles que verdadeiramente creem. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Não idolatrem ídolos. Ídolos são homens falhos, tão pecadores e muitas vezes mais pecadores do que vocês. Foi Cristo quem viveu uma vida santa sem pecado e se entregou na cruz do Calvário para salvar um povo. Então é no nome dele. Ele é o sustento da igreja. Somente Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Jesus, você pode vencer o seu pecado. Eu posso ser o melhor pregador do mundo, não sou, mas eu posso ser o melhor pregador do mundo. E ensinar, e bater, e falar, e estudar, e me dedicar, e vir aqui pregar, e o Senhor me ajudar. E ainda assim não sou eu, e nem o pastor Raik, nem o pastor Paulo, nem qualquer homem que lhe ajuda, que lhe torna capaz de vencer o pecado. Porque até quando nós falamos aqui, nós falamos porque Ele nos usa para isso. A honra nunca é do pastor, do pregador. Se você avançou, se você foi aconselhado, e se você conseguiu algo por conta disso, a honra, a glória é Jesus Cristo. Porque até o tanto que aconselha, como o que é aconselhado, tem sido usado por Deus. Você quer ter paz no momento de dificuldade, no momento de luta, de tristeza e de angústia? Então não confia no líder. Porque deixa eu lhe dizer, por que a Bíblia diz que nós devemos confiar apenas em Deus? Deus Pai, Filho, Espírito Santo, Jesus Cristo. Por quê? Meus queridos, porque Deus é o único que é perfeito, não falha. É o mesmo ontem, hoje e sempre será. E é o único que nunca vai te decepcionar. Toda vez que você depositar sua confiança em homens, você tem grande chance de ser decepcionado. Uma outra lição importante é o que a simbologia do batismo aponta. Quando decidimos fazer parte de uma igreja local e nos colocamos à disposição para sermos batizados, nós na verdade estamos realizando uma aliança, um contrato diante de Deus, a semelhança de um casamento. O casamento é uma aliança entre um homem, uma mulher e Deus. Quando você vem fazer parte de uma igreja, é como se fosse um casamento entre você, a igreja e Deus. E como toda aliança, todo contrato, existe obrigações mútuas. E o dever de todo aquele que se coloca nessa posição, minha e você que está aqui nesta noite, que já foi batizado, é ser instrumento para unir a igreja e não dividir. Como você pode entrar num corpo, com objetivo ou com modo de proceder para dividi-lo? Eu já disse isso aqui no final de semana passado. O nome disso é câncer. Quando o corpo luta contra ele mesmo. Aqui vai uma pergunta para mim e para você. Você tem cumprido essa sua obrigação contratual, ou essa sua obrigação de aliança com a igreja do Senhor? Você tem sido um instrumento nas relações que você tem uns com os outros, de unir, de, quem sabe, chegar naquele irmão que você não conhece muito, nunca teve a oportunidade de conversar? Ou você tem sido um instrumento de se isolar no seu grupinho, que está tudo bom ali para você? O raciocínio na ilustração que Paulo faz do corpo é como se
a mão quisesse viver sozinha. Não preciso do resto, eu quero viver só, tá bom aqui, tem os 5 dedos que eu preciso. Isso não é corpo, isso não é unidade, não é esse o compromisso. Por isso que o batismo, tem coisas que os cristãos fazem, que acho que pelo tempo e pela repetição, às vezes perde um pouco o valor. Perde um pouco, nós não compreendemos bem o significado. Mas quando você diz assim, eu quero fazer parte e somar e contribuir com a unidade deste corpo. Por isso que é contradição, aqui não é o ponto específico, mas é contradição você querer fazer parte de uma igreja, mas não servir a igreja. É como se tivesse uma parte do corpo que não está funcionando. É doença o nome disso. Tá certo? Vamos ao segundo ponto. Sinais da união. O primeiro, o absurdo da divisão. O segundo, sinais da união. Tá lá, vamos ler o verso 14, 15 e 16. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Vamos lá. Diante das contendas partidárias, das divisões na igreja de Corinto, Paulo expressa uma interessante satisfação, o fato de não ter batizado muitos ali em Corinto. Observe que Paulo procedia da seguinte forma: ele delegava a outros a tarefa de batizar os convertidos, da mesma forma como Pedro e João fizeram em outras passagens do Novo Testamento. Talvez a razão deste procedimento esteja baseada no correto entendimento de que o batismo, independente de quem opera, aponta para Jesus Cristo. Vou repetir. Talvez eles não faziam tanta questão, não era tão importante eles pessoalmente participarem do batismo, porque essa ideia é baseada no correto entendimento de que o batismo não aponta somente, não aponta para o operador do batismo, mas somente para Jesus Cristo. Paulo vai lembrar então, ele diz, olha, exceto Crispo e Gaio, eu não batizei ninguém, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Aí depois Paulo lembra posteriormente que também batizou o da casa de Estéfanas, lá no verso 16. É curiosa essa passagem, porque primeiro ele, não, eu batizei Crispo e Gaio. Aí não, mas depois ele diz, batizei também os da casa de Estéfanas. O negócio é que, mesmo ele tendo batizado apenas esse, Paulo sabe muito bem no nome de quem ele batizou. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e não no dele mesmo. Assim, a gratidão de Paulo aqui é pelo fato que, em seu ministério, ele não batizava muito dos que criam, para que ninguém pudesse atribuir importância ao seu nome, mas ele queria que pessoas olhassem para Cristo que os redimira, e não para o pregador que os havia batizado. Vou repetir, o intuito de Paulo é que enxergassem no crescimento da igreja, nos batismos, não aquele que o havia pregado ou ensinado, como o apóstolo Paulo, mas a Jesus Cristo que os havia salvado. Aqui tem alguns sinais, algumas aplicações, desculpa. O primeiro é que tanto o batismo como a ceia é um sinal que aponta para Jesus Cristo. É uma simbologia que deve nos trazer um caráter de união e autoridade. Outra lição é que cristianismo, essa aqui é muito importante. Cristianismo é sobre humildade. Porque no cristianismo você faz as coisas, mas a honra é atribuída a outrem. Paulo pregava a honra era dele na pregação? Não. O camarada lá que operava o batismo, realizava na prática o batismo, a honra era dele? Não. A honra era de Jesus Cristo. Toda a honra, toda a glória é dele. Por isso que o cristianismo é sobre ser humilde. Eu e você, que devemos ser servos, como eu disse anteriormente,
devemos ter a consciência que tudo que nós não fazemos para honra pessoal. Nós não fazemos para vanglória, para ser elogiado pelos homens. Nós fazemos para que Cristo seja visto em nós. A honra do servir não é minha nem sua, é do nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu já disse antes, uma lição é não atribuir a homens o que Deus faz. Lembra que Paulo tinha agradecido uns versos anteriores, como eu disse no contexto, porque a igreja de Corinto, no meio do mundo caído, uma igreja problemática, claro, mas ainda assim ali, Deus separou uma igreja e perseverava uma igreja. E Paulo agradeceu a Deus por isso. Paulo tinha o correto entendimento. Só que lá na igreja de Corinto tinha uns que estavam agradecendo a Paulo, outros agradecendo a Apolo, outros agradecendo a Pedro. A gente precisa ter muito cuidado para não atribuir a homens o que Deus faz. Isso é idolatria. Quer ver como é um erro comum do nosso tempo? Quer ver como é um erro comum do nosso tempo? Você já experimentou a emoção, ou então já ouviu alguém falar a seguinte observação: poxa, lá na igreja foi um pastor, esse pastor é abençoado, ele pregou o evangelho, e quando ele pregou, muitos se converteram. Que pastor maravilhoso! Quem é que converte o coração do homem ao pastor? Não, é Cristo. Então pode vir converter um ou converter 1 milhão, não interessa. A honra, a glória é de Cristo. Mas isso é uma realidade na igreja. Muitos na igreja medem o sucesso de um pastor, não pela dedicação, não pela ortodoxia da pregação, mas pela quantidade de convertidos. Isso é uma tremenda tolice. Uma outra aplicação sobre essa realidade, como é viva, mais uma ilustração do que uma aplicação, como essa realidade é viva em nossas igrejas, é que se você, pelo menos eu vou falar por mim, se você já viu ou já ouviu falar em uma igreja se dividindo, se você já ouviu ou já ouviu falar ou já viu uma igreja se dividindo, todas as que eu vi, 100%, é porque parte da igreja acompanhou um líder. Todas. Eu nunca vi uma igreja, não, vamos dividir e não vai ficar sem nenhum líder. Não. Sempre a divisão das igrejas acontece desta forma. Um líder tem que sair por alguma razão, e aí parte da igreja que tem um apego por esse líder, vai e acompanha o líder. É a mesma tolice que estava sendo realizado em Corinto e é muito realizado nos dias de hoje. Eu já disse e vou repetir, você não vem para a igreja por causa do pastor Raik, por causa do pastor André, por causa do pastor Paulo, porque se você vier, você é um tolo, é melhor você ficar na sua casa. Você vem para a igreja para adorar nosso Senhor Jesus Cristo, para adorar o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, Criador de todas as coisas, porque quem tem poder para transformar qualquer pessoa é somente Ele. Nenhum pregador pode transformar um homem sequer. Amém? O terceiro e último ponto, a mensagem de união, está lá no verso 17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Nesse verso, Paulo expressa um elemento positivo e 3 negativos. A declaração positiva é que Cristo o enviou para pregar a mensagem de salvação. As negativas é que Paulo não recebeu a ordem de batizar, a proclamação da mensagem não é fruto de inteligência humana e a cruz de Cristo não pode perder a sua centralidade. Vamos passar por essas afirmações. Essas afirmações corroboram o que foi dito nos versos anteriores. O fato de que Paulo não tem muito interesse em batizar convertidos, pois, aí ele vai dizer a razão aqui, pois Cristo não me chamou para batizar, ou não me enviou para batizar. Aqui ele apresenta a razão
por qual batizar não era o seu alvo ministerial, porque ele foi chamado para pregar e não para batizar. E há aqui uma diferença entre essas atividades muito grande. A tarefa de pregar o evangelho requer dom, conhecimento, sabedoria, tato e aptidão. E é uma tarefa difícil, contínua, de permanentemente conduzir pessoas a arrependimento e fé em uma nova vida e santificação. Já batizar crentes é um ato simples, que não requer muito preparo, e é um ato que não se repete na vida do crente. Uma vez batizado, ele está, se corretamente batizado, ele está batizado definitivamente. É um ato muito importante, distinguir o crente na entrada de uma igreja local, numa comunhão cristã. Paulo, de maneira nenhuma, quer desmerecer o batismo. Só que ele está seguindo para aquilo que ele foi chamado, seguindo inclusive o exemplo de Jesus. Jesus mesmo não batizava. Está lá em João capítulo 4, versículo 1, 2. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, aqui é João Batista. E o texto continua no verso 2. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. E olha que ele poderia, porque a autoridade era dele, mas são coisas diferentes. Por que então Paulo disse que não era ele, faz questão de destacar que não era ele que era batizado? Porque esse não era o chamado dele. Ele tinha que usar todo o seu tempo, talento e dom para pregar a palavra. Não quer dizer que ele não podia batizar, ele batizou alguns, como ele falou aqui. Mas esse não podia ser de maneira nenhuma o foco dele, porque ele foi chamado para outra coisa. Ele vai dizer na mesma carta, em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Contudo, prego o evangelho. Não posso me orgulhar, pois me importa a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Então Paulo não era o principal do ministério de Paulo batizar, mas porque ele foi chamado para pregar. Na sequência, Paulo vai falar sobre o método, a forma da pregação. O texto diz, volta lá para o nosso texto. Não, porém, com palavras de sabedoria humana. O sentido a que Paulo se refere aqui é que o foco da sua pregação não estava no método eloquente dos oradores, não estava na forma de falar bela, mas na pregação pura e simples da mensagem da cruz. A lógica é não enfeitar a mensagem do Calvário com elaborados teoremas, teorias, porque dessa forma significaria o mesmo de que afirmar que a pura e simples mensagem do Evangelho não é o suficiente. Se eu preciso inserir coisas para apresentar o Evangelho, eu estou de outra forma dizendo que o Evangelho por si só não é eficaz o suficiente. Por isso que Paulo vai dizer que ele não fazia com sabedoria humana para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Quando proclamava a mensagem do Evangelho da morte de Cristo na cruz do Calvário, Paulo sofreu o escárnio do mundo. Esse mundo rejeitou a mensagem de um Salvador que morreu de forma vergonhosa na cruz. Olha a loucura do Evangelho. Olha a loucura do Evangelho, que Paulo vai inclusive falar depois na sequência do texto. O Salvador do cristão é um homem que foi humilhado e morto numa cruz, entre ladrões. Se Paulo, contudo, diante da lógica e da razão do mundo, tivesse adotado a prática grega, apresentasse mensagens retóricas e eloquentes, a mensagem da cruz seria esvaziada de poder e glória, porque essa mensagem daquele Galileu humilhado e crucificado na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia, é essa mensagem que salva. Paulo vai dizer lá no capítulo 2, avança um pouquinho, no capítulo 2, verso 1, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus.
A igreja de Corinto, os irmãos da igreja de Corinto, sabiam que eles tinham sido chamados ao arrependimento e fé em Jesus Cristo por meio da mensagem simples da cruz que o apóstolo Paulo ensinou. A vergonhosa cruz de Cristo foi a cruz que salvou eles da morte e do pecado. Aqui tem algumas lições para mim e para você. Primeiro, é a simplicidade do Evangelho. O Evangelho, se você ainda não entendeu, eu vou dizer agora bem resumidamente, de forma bem simples e clara. O Evangelho é: nós somos pecadores, sabemos disso, e não temos como ter salvação diante de um Deus Santo. Mas esse Deus Santo é amoroso e misericordioso. Mandou seu Filho Jesus viver uma vida santa, ter uma morte humilhante de cruz, pagasse o preço do meu e do seu pecado, de todo aquele que nele crê, e ressuscitou ao terceiro dia. Ele subiu, está à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso, e há de vir julgar os vivos e os mortos. Amém? Esse é o Evangelho. Você crê nisso? Não é crer aqui. Eu acabei de falar, você pode confiar aqui. Mas no seu coração, você confia que a sua vida depende disso? Isso é urgente. Isso é urgente. Porque se você ainda não tomou essa decisão, você pode não ter essa oportunidade no futuro. Porque você pode não ter um futuro, né? Ninguém sabe o dia de amanhã, nem a hora de amanhã, uma hora daqui a pouco. Quem dirá o dia de amanhã? Então confie em Cristo Jesus, urgentemente. Outra lição é a suficiência e a pureza do Evangelho. Meus irmãos, não é o fato de você vir para a igreja, não é o fato de você trabalhar no louvor, não é o fato de eu pregar aqui, você pregar, de você orar, de você servir dedicadamente. Tudo isso é muito bom, tudo isso é maravilhoso. Não é o fato de você lutar contra os seus pecados. Sabia disso? Não é o fato de você lutar pelos seus pecados. Não é o fato de você vencer os pecados. Não é o fato de você levar uma vida santa, de você fazer devocional todo dia. Todas essas coisas são ótimas, maravilhosas, obrigatórias aos crentes, mas não é nada disso que salva você. O que salva você é Jesus Cristo na cruz do Calvário. Entendimento e fé são coisas diferentes. É outra lição. Eu posso ter a compreensão de algo, mas não ter a fé. A palavra fé, que na Bíblia é traduzida como fé, ela tem um sentido de fidúcia, de confiança. É aquele que confia em outro para si. Confia em Cristo. Então não é só eu saber, Cristo morreu na cruz, estou salvo. Não. É eu confiar minha vida a esta verdade. Você considera a mensagem da cruz, essa simples mensagem da cruz, no seu dia a dia? Eu creio que muitos dos problemas que nós temos é porque nós não consideramos essa mensagem. Quando você está reclamando da vida, você considera que Cristo morreu para te salvar? Quando você não tem confiança no futuro, está ansioso, não sabe o que vai acontecer, está murmurando, você confia que Cristo morreu na cruz para te salvar? Quando você está no meio da prática do pecado, aquele pecado que você já está criando de estimação, você considera a simples mensagem da cruz que foi preciso Cristo morrer para te salvar? Quando você forma seu grupo e não está aberto à união da igreja, você considera a verdade que Cristo morreu para unir essa igreja? Quando você está fofocando, falando mal um do outro, por trás, pela frente, não importa. Quando você está fazendo isso, você considera que Cristo morreu para que você tivesse comunhão com esse outro que você está falando mal, se os dois são crentes? Porque você acha que só é crente quem você acha legal. Só é crente aquele que você gosta da pessoa. Aquele que, porque você não gosta, então ele não é crente. Ainda que ele não seja, você não sabe. Tá certo? Então, considere a cruz de Cristo. É um ótimo remédio para vencer vários pecados, tomar várias decisões sábias, se você considerar todo o tempo, humildemente, que foi preciso Cristo morrer para que eu tivesse salvação e esperança. Porque do contrário, se você não tem confiança e esperança em Cristo, você vai para o inferno. Pastor, esse negócio de inferno, não acredito nisso. Então, se você não acredita no inferno, tudo bem, não vai fazer diferença, você vai para o mesmo lugar. E outra coisa,
Se você não acredita no inferno, é bom você não acreditar em Jesus também, em céu e nada disso, porque é do mesmo livro que vem tudo, tá bom? Então você não pode acreditar só numa parte e não acreditar em outra. Por tudo isso, vemos que todos os sinais e símbolos do cristianismo apontam para o seu único monarca, o Rei Jesus Cristo. A ceia para o corpo e sangue de Jesus, o batismo para a morte e ressurreição de Jesus. Logo, esses símbolos são constantes lembranças de que nós devemos nos conduzir para conservar a união da igreja. Por isso, eu termino com as palavras do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 3 a 7. Por tudo isso que nós falamos, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Em nome de Jesus, amém.